Cumprimento a amada igreja no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidar a amada igreja para abrirem vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, era o Espírito Santo que conduzia todas as coisas, que administrava todas as coisas. Os apóstolos eram apenas meros instrumentos para agirem conforme a determinação do alto que vinha pela voz do Espírito Santo de Deus. Quero apenas ler os primeiros 4 versículos da palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar no texto o que diz a palavra de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amados irmãos, eu sou imensamente grato a Deus por estar aqui mais uma vez nesta igreja, aonde eu sou muito bem acolhido. Desde a época do pastor Josias, nós viajávamos muito através da diretoria da Convenção Geral. Viajamos por vários lugares e dali desenvolvemos uma boa amizade que continuou com o pastor Carlos. E graças a Deus eu tenho um grave defeito, pastor Vitor. Aonde eu sou bem recebido, eu gosto de voltar, e o desejo que eu tenho é de não sair mais. Agradeço ao pastor Carlos pela oportunidade de me ceder o seu púlpito para meditarmos juntos na palavra do Senhor, mormente sabendo que esta igreja é uma igreja missionária e conhecendo a visão de ampliar ainda mais a obra do Senhor pelo mundo, a visão do pastor Carlos, é que eu me aventurei a meditar com os irmãos a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Amados irmãos, trata-se aqui da divisão do Evangelho de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Na verdade, a divisão primeira do livro de Atos dos Apóstolos deveria ser a partir do capítulo 9, porque foi a partir do capítulo 9 que a coisa começou a mudar, que a história começou a mudar nos apóstolos, porque a partir do capítulo 9 houve a chamada do apóstolo Paulo. E com a chamada do apóstolo Paulo, parece que todo o cenário missionário, o cenário da vida dos apóstolos começou a mudar, porque a partir do capítulo 9 só entra praticamente mais o capítulo 10, que se trata do Evangelho para os gentios através de Pedro, mas logo no capítulo 13 entra basicamente a primeira viagem missionária. Com a primeira viagem missionária, praticamente não ouvimos mais falar nos demais apóstolos, só no apóstolo Paulo, porque Deus resolveu descer do céu. É uma coisa que a teologia não explica muito bem, os teólogos não nos explicam bem, como é que foi que Jesus desceu do céu, já tendo terminado todo o seu ministério, todo o seu trabalho, ele desceu para chamar um homem. Ora, ele disse, já está tudo consumado, mas ele resolveu descer do céu e fazer algo novo. Ele desceu fazer algo novo quando ele decidiu chamar o apóstolo Paulo. Com a chamada do apóstolo Paulo, o Evangelho tomou uma nova iniciativa. O Evangelho tomou novos rumos. O Evangelho tomou uma amplitude, me parece, pastor Vitor, que não estava
programado aquele princípio. Ora, Jesus havia dito: ide pregar evangelho a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, mas o que nós vimos acontecer era que os apóstolos haviam se acostumado com aquele momento. Eu entendo que o Senhor não estava tão contente, tão satisfeito, tão à vontade com a situação da igreja primitiva em Jerusalém. Então ele resolveu, me parece, começar algo novo. Quando ele quer começar algo novo, ele faz coisas novas, evidentemente. Então foi aí que ele chamou o apóstolo Paulo e disse que ele iria evangelizar os gentios. Pedro já havia chamado a confirmação de pregar evangelho aos gentios no capítulo 10, quando ele foi evangelizar Cornélio. Mas Paulo ele teve uma amplitude muito maior para evangelizar até aos confins da terra. Foi então que aconteceu a primeira viagem missionária. Diz aqui o texto que eles estavam orando e jejuando. Eram os líderes que estavam ali, era a nata da igreja que estava jejuando e orando. E quando o homem jejua, quando o servo de Deus jejua, ele fica quebrantado. Ele automaticamente fica quebrantado. Por quê? Porque o seu corpo vai definhando, as proteínas e vitaminas vão se esvaindo, então ele vai tendo necessidade de alimentação, mas aquela necessidade de alimentação, ela é composta pela graça de Deus na sua vida. Então ele é praticamente obrigado a estar quebrantado. E uma forma como o Senhor age muitas vezes de forma inusitada na nossa vida é quando nós estamos quebrantados. Jó estava no seu auge, no auge da sua vida, quando ele disse: eu estava tranquilo, mas ele me quebrantou. Que maravilha, irmãos, quando nós vimos o Senhor quebrantar alguém. Quando nós somos quebrantados, nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. E foi nesse momento que está escrito aqui que o Espírito Santo falou. Que o Espírito falou para aquela liderança. Mas ele só fala para a liderança? Não, é claro, ele fala para todos nós individualmente, personalizadamente. Ou seja, ele sabe o número do meu CPF, sabe o número do CEP da minha casa, sabe toda a minha história. Então ele fala conforme eu preciso ouvir, não fala conforme eu quero ouvir, porque algumas vezes nós queremos ouvir Deus falar aquilo que nós queremos ouvir, mas ele não fala dessa forma, ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Se eu sou o empresário, eu quero que ele fale alguma coisa na área do meu empresariado. Se eu quero casar, eu quero que ele fale alguma coisa nesta área. Mas nem sempre ele fala o que nós queremos ouvir. E aqui nesse texto, irmãos, ele fala algo inusitado. Algo que eles não esperavam que fosse falado. Algo que, para eles, foi talvez uma surpresa. E a voz do Espírito foi: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu, o Espírito falando, os tenho chamado. Quem era Barnabé e Saulo? Era o pastor e o vice-pastor da igreja em Antioquia. E a igreja de Antioquia, ela é muito mencionada na Bíblia, ela é muito importante na Bíblia, porque foi de Antioquia que as 4 viagens missionárias partiram. Elas tiveram início e fim na igreja em Antioquia. Interessante é que Barnabé, sendo pastor daquela igreja, foi tão ousado, foi tão usado na sabedoria e nos dons do Espírito na unção, que durante um ano, quase 2 anos, ele levou a igreja a serem chamados com outro nome. Antes eles
tinham apenas nomes preconceituosos, mas depois de um ensino sistemático da palavra de Barnabé e Saulo, eles foram chamados pela primeira vez cristãos. E essa palavra, para eles, para o mundo, podia ser uma palavra pejorativa, mas foi exatamente a palavra que mais combinou com a vida daqueles discípulos, porque eles seguiam de fato a Cristo. E o Senhor disse: separai-me a Barnabé e a Saulo. Para os apóstolos poderia ter sido uma palavra difícil, poderia ter sido uma surpresa, porque eles seriam separados de onde eles estavam, do lugar de conforto onde eles estavam, do lugar de convívio deles, da cultura deles, iriam para um outro lugar. Mas o interessante é que eles não tiveram, assim como Abraão, não tiveram todo o trajeto traçado ali naquele momento. Assim como Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele também não teve todo o seu trajeto traçado como um mapa, para que ele pudesse ir o primeiro ponto, o segundo ponto, primeiro dia, primeiro mês, primeiro ano. Ele não teve. Ele teve apenas que confiar no Senhor, assim como também Barnabé e Paulo e Saulo tiveram apenas que confiar no Senhor. Como é que nós dizemos que o Senhor fala coisas inusitadas? Por quem? Por que o Espírito Santo falou? Por que o Espírito Santo falou? Ele falou naquela ocasião porque havia pessoas interessadas em ouvir. Sempre quando tem pessoas interessadas em ouvi-lo, ele fala. Sempre quando tem corações quebrantados para ouvir, ele fala. Sempre quando há ouvidos prontos para ouvir, ele fala. Sempre quando tem pessoas que abrem mão do seu desejo e dizem: Senhor, fala o que tu quiseres falar. Faça a sua vontade. A arrogância, o preconceito, as preocupações dão lugar para a busca e submissão da vontade de Deus. Então, o Espírito Santo falou porque eles estavam quebrantados e eles queriam ouvir o Espírito Santo. O que ele falou? Ele falou uma palavra incomum, como falei inicialmente, uma palavra inusitada. A Bíblia está cheia de palavras inusitadas, cheia de mensagens incomuns, cheia de mensagens que não eram palavras normais para aqueles momentos. Como, por exemplo, o Senhor falou para Filipe: sai de Jerusalém, sai de onde você está, e vai para o sul de Jerusalém, porque ali está deserta. O que foi que Filipe fez? Ah, Senhor, mas está deserto, eu não vou. Ah, Senhor, mas não é onde eu moro, eu não posso ir. Ah, Senhor. Ele não fez nada disso, ele apenas obedeceu. Onde já poderia se imaginar que Deus poderia mandar alguém para o deserto? E Filipe foi para o deserto, e era exatamente naquele deserto que estava passando um homem que estava necessitado, um homem que já estava quebrantado, que precisava de apenas um empurrãozinho, de um auxílio. Foi ali que Filipe encontrou aquele eunuco, e foi grande a maravilha que Deus fez. Por quê? Porque Filipe simplesmente ouviu aquela palavra incomum, inusitada. Ele obedeceu. Eu estou ouvindo agora, ou melhor, lembrando agora do testemunho que eu ouvi em Cuiabá. Eu conheci um moço chamado Tiago. Esse moço era novo convertido e recentemente ele tinha deixado o mundo das drogas, tinha saído de uma casa de recuperação e tanto buscar o batismo com o Espírito Santo, porque quem busca alcança, o Senhor ouve e batiza com o Espírito Santo ainda hoje. Esse rapaz foi batizado com o Espírito Santo e logo, imediatamente, o Senhor começou a usar em profecias. E ele estava numa vigília, quando o Senhor falou ao coração dele, que tinha uma irmã cantando, testemunhando, e o Senhor falou ao coração dele, para ele dizer para aquela irmã, dizer o seguinte: olha, diz para ela que ela é cearense. Ele levou um susto, falou: mas que tipo de mensagem profética é essa?
Aí ele ficou relutando, mas ele chamou a irmã em particular, criou coragem e disse: olha, irmã, o senhor mandou eu falar com a irmã algo que eu não entendi. Ele: não, pode falar, meu irmão, pode falar. Ele disse que a senhora é cearense. Aí ela começou a pular de alegria, ela começou a falar a língua estranha, ela começou a se animar e pular, e ele sem entender nada, né? De que foi que aconteceu, o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz? Eu falei: não, meu irmão, é que aquela irmã, ela deu testemunho para ele que ela havia sido criada com uma família e não sabia a origem dos pais dela, não sabia de onde ela tinha vindo. E ela orava há muito tempo perguntando: Senhor, quem são meus pais, de onde é que eu vim? Aí ela já tinha alguma pista, e aquela mensagem foi exatamente aquilo que ela precisava ouvir. O que é que o Espírito Santo falou? Falou uma mensagem incomum, falou uma mensagem inusitada, porque ele sabe que mensagem nós precisamos ouvir. E às vezes nós ouvimos mensagens, mas fechamos a Bíblia, deixamos para lá, não fazemos caso, porque achamos que não tem nada a ver. Pode ter muita coisa a ver. Nós precisamos apenas parar para refletir e ver aquilo que o Senhor quer de fato falar e comunicar conosco. O Senhor disse para aqueles irmãos: separai-me a Barnabé e a Saulo. Era o pastor e o co-pastor. É claro que o Senhor, ou pelo menos eu nunca mais ouvi que isso tenha acontecido, de o Senhor separar o pastor da igreja e o vice-presidente. Já pensou como é que fica a igreja? Já pensou, pastor Carlos e pastor Vitor? Os dois, deixa eu parar por aqui. Eu nunca vi mais isso acontecer. Quer dizer, tomara que isso não aconteça mais, né? Não sei, ou quem sabe pode acontecer novamente. Mas ele fez isso porque ele queria começar algo novo. Ele queria começar uma evangelização mais ampla, e foi exatamente através desta viagem que a coisa começou a mudar, que a coisa tomou um novo rumo, através desta palavra. Por que o Espírito Santo fala pouco hoje? Por que ele fala pouco hoje? É porque, como falei, não encontra ouvidos preparados para ouvir, não encontra corações quebrantados para que possam ouvir e obedecer, porque não basta apenas ouvir, tem que ouvir, mas também obedecer a palavra que ele fala. Então diz o texto aqui que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então a liderança impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, e aqui é importante observar que a ordem como é colocada, os nomes, tem a ver com a liderança. Primeiro, essa liderança era Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Porém, mais tarde a ordem inverteu. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Ou seja, no início, quem estava na liderança era Barnabé. Só que depois a ordem mudou. Paulo passou a estar na liderança e Barnabé na subliderança. Interessante como são as coisas. Algumas vezes o Senhor chama-nos para liderar. Outras vezes o Senhor nos chama para carregar mala, né, pastor Vitor? Só para carregar mala. Eu lembro uma das últimas entrevistas que foram feitas com o pastor Eurico Berges, eu creio que muitos irmãos conheceram. Eu fiz entrevista com ele para a revista Obreiro, que eu era editor da revista Obreiro, aprovado, e do Mensageiro da Paz também. Eu fiquei quase um mês impactado com a entrevista que eu fiz com ele, porque ele me disse pessoalmente que ele lia a Bíblia quase 4 vezes por ano, e tinha uma vez que ele lia a Bíblia durante um mês de joelhos. Eu fiquei tão impactado com aquilo, eu fiquei tão emocionado, que a partir dali é difícil passar o ano que eu não leio pelo menos 2 vezes a Bíblia toda. Então ele me contou o seguinte: assim que ele aceitou Jesus lá na Finlândia, ele
começou logo a evangelizar, e a livre culto nas casas, e foi logo batizado com o Espírito Santo. E em menos de 2 anos, a direção da igreja levou ele para dirigir uma congregação numa cidade próxima. E a igreja cresceu, a igreja prosperou. E quando foi um dia, o Senhor falou ao coração dele: agora eu quero que você deixe a liderança da igreja. Ele, como sempre, uma palavra dessa, ele foi impactado, mas chamou a liderança e disse: olha, o Senhor falou para mim deixar a liderança da igreja. E assim marcaram, a liderança marcou o dia em que ele ia passar a liderança da igreja para o novo pastor. Quando ele passou a liderança da igreja para o novo pastor, o Senhor falou ao coração dele: agora eu quero que você seja o auxiliar dele. Aí ele chegou para o superintendente da região e disse: olha, o Senhor falou comigo que ele quer que agora eu seja auxiliar do novo pastor. Ele disse: mas como é que pode? Você era o pastor, deixou a igreja, agora quer ser o auxiliar do novo pastor? Como é que é isso? Aí eles entenderam, e ele foi naquela mesma noite, de pastor ao copastor. Aí o Senhor falou no coração dele: é assim que eu vou te querer na minha obra no Brasil. Eu vou te enviar para o Brasil e eu quero que você faça isso lá. Você nunca vai assumir uma igreja. E assim ele veio para o Brasil pouco tempo depois. Ele, quando houve problemas em Belo Horizonte, ele assumiu a igreja em Belo Horizonte, até que a situação fosse resolvida com os missionários suecos. Quando foi resolvido, ele voltou a liderança para a igreja, assumiu a igreja em Salvador. Houve problemas, ele assumiu a igreja. Depois resolvido, ele passou a igreja. Houve problemas aqui em São Paulo, ele, da mesma forma, ele nunca assumiu a liderança de uma igreja, porque o Senhor ensinou a ele que ele podia ser líder, mas ele podia também ser o vice-líder. Eu vou repetir: o Senhor ensinou para o pastor Rico Bergstein que ele podia ser líder, mas ele podia também ser auxiliar. É difícil, não é? É difícil de líder passar a ser auxiliar no mesmo lugar. Assim foi com Barnabé e assim foi com Saulo. Mas nós não vemos em momento algum Saulo reclamar quando era o auxiliar, e não vemos momento algum Barnabé reclamar também quando era auxiliar. Tudo é a obra de Deus, tudo é o reino de Deus. Então nós estamos, como servos que somos, nós estamos sob o comando dele. E é importante, irmãos, quando nós entendemos que nós estamos sob esse comando. Quando estamos sob esse comando, nós passamos a ser igual aquele servo do centurião que disse: ah, Senhor, eu também tenho soldados a meu comando. Digo a este vai, ele vai. Tenho servos também, faz isso, ele faz. O que foi que maravilhou Jesus nisso aí? O que maravilhou Jesus não foi somente ele dizer que tinha autoridade, mas ele dizer que ele, como centurião, pediu por 3 vezes para Jesus curar o seu criado. Não era comum um centurião, uma pessoa rica, pessoa de alta patente, pedir por um criado, por um escravo, porque naquela época era assim. Os criados comiam fora, ficavam afastados, era um preconceito tremendo, e Jesus ficou maravilhado com aquilo. Então, irmãos, nós vemos aqui que tanto Saulo como Barnabé, eles aceitaram a situação, aceitaram o momento. Então, missões no poder do Espírito Santo. Eles então, cheios do Espírito Santo, foram realizar a obra. A primeira coisa que aconteceu naquela viagem foi um outro caso que eles não pensavam que poderia acontecer, que nós não imaginamos que talvez não pudesse acontecer. Foi que um mágico, querendo comprar as benemércias espirituais, teve de Paulo uma reprimenda que ordenou que ele ficasse cego. Interessante porque nós somos usados para curar pessoas, para curar a cegueira e não colocar cegueira nas pessoas. Mas aqui foi exatamente o contrário. Paulo ordenou que ele ficasse cego.
não sabemos por quantos dias, se um dia, por 3 dias, mas foi a mão do Senhor. Então o Senhor tanto pode nos usar para curar, quanto para tirar a cura. É algo interessante que nós observamos aqui. Então, são milagres que aconteceram. O nosso ministério, irmãos, deve ser um ministério de milagres. Aleluia. Jesus, ele não somente curava, ensinava, mas também pregava. Ou seja, no nosso ministério tem que haver milagres. Eu não estou falando somente para os obreiros, eu estou falando para cada irmão individualmente. Nós somos chamados, Jesus disse, em meu nome. Ele disse, curar enfermos, ele disse, falar em línguas estranhas. Primeiramente ele disse, em meu nome expulsai os demônios. Ou seja, ele quer que cada um de nós use dessas prerrogativas para fazer valer a ordem que nós recebemos. Em meu nome. Se nós não tivermos, irmãos, um ministério que seja um ministério evidenciado por milagres, por certo, nós estaremos abaixo do nível da expectativa que o Senhor deixou para nós. Então, os apóstolos, eles foram usados para fazer milagres. E não somente isso, mas eles começaram a agir, começaram a trabalhar e começaram a fazer grandiosas obras. Só que no final desta primeira viagem, houve um problema. Porque obreiros têm problemas, as famílias têm problemas, igrejas têm problemas, os missionários também têm problemas. Houve um grande desentendimento por causa de um missionário, que eu costumo chamar de missionário Nutella. João Marcos, tudo indica que ele era um missionário Nutella. Sabe o que é Nutella, não é? Pois é, Marcos era um missionário Nutella, que no meio da viagem, está vendo, aquelas viagens eram difíceis. Não tinha avião a jato, não tinha aqueles iates, esses ônibus especiais, não, nada disso. Eram embarcações super difíceis, que dependiam do vento, nem motor tinham, dependiam do vento, e ele resolveu voltar. Daí, Barnabé, por ser tio provavelmente de João Marcos, queria que João Marcos seguisse na segunda viagem e Paulo não queria. Então houve uma grande discussão que eles se separaram. Aí nós dizemos, mas que coisa horrorosa, mas que coisa feia, mas que terrível, uma divisão na obra do Senhor. Como divisão? Como? Nós não devemos olhar dessa forma, porque Barnabé seguiu o seu caminho e Paulo seguiu o seu caminho. Barnabé seguiu o seu ministério e Paulo seguiu o seu ministério. Era prejuízo para a obra de Deus aqueles dois gigantes espirituais permanecerem juntos. Deu para entender? Eles tiveram que se separar, só que houve umas circunstâncias que eles não entenderam na época, às vezes nós nem entendemos também na época, eles tiveram que se separar. Nisso a obra do Senhor cresceu mais, a obra do Senhor prosperou mais, porque eram dois gigantes espirituais. Dois gigantes espirituais não podem permanecer juntos, eles precisam necessariamente que se separar. Foi assim que a obra do Senhor prosperou para aqueles irmãos. Então eu estou falando sobre o capítulo 13, que é a segunda ou terceira divisão do livro de Atos dos Apóstolos, que eles fizeram a obra direcionados pelo Espírito Santo. Então vejam que eles tentaram fazer a obra do jeito deles, eles tentaram programar a obra da maneira deles. Ora, se a obra é de Deus, a direção também é dele. Se a obra é de Deus, os recursos também são deles. Se a obra é de Deus, as circunstâncias também são deles. São dele. Então, já na segunda viagem missionária, diz a Bíblia que Paulo tentou ir para a Bitínia e o Senhor não permitiu. Depois ele refez o seu trajeto, tentou ir para a Ásia, também não deu certo. Ou seja, eles foram impedidos, assim como eles foram enviados da primeira vez, na segunda vez eles foram impedidos. Houveram impedimentos para que eles não pudessem prosseguir na segunda viagem. O que aconteceu? O Espírito Santo não era
a pessoa mais interessada em que o Evangelho fosse propagado, fosse levado para outros povos. Só que diz a Bíblia que eles foram impedidos. Eu não vejo, em momento algum, o apóstolo Paulo questionando: mas Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra, e agora sou impedido, tu não deixas que a gente vá nem para frente nem para trás, o que é que está acontecendo? Já pensou aqueles irmãos que não são submissos, que não são humildes, e querem dar ordem para Deus, querem exigir de Deus, querem achar que Deus tem que fazer conforme eles acham que deve ser feito? Não vemos disso, não vemos nada disso. Quando nós olhamos mais para frente, olhamos para a Bitínia, Pedro já estava lá. Olhamos para a Ásia, Tiago já estava lá. O que aconteceu? É que o Espírito Santo, ele tinha algo muito superior para eles. Que algo superior era este? Era que o Evangelho fosse pregado na Macedônia. Era exatamente isso. E foi exatamente aqueles campos. Eu quero dizer uma coisa para irmãos: até hoje, os campos daquela região da Macedônia, dos Balcãs, ainda são os campos mais brancos para a ceifa, os campos mais necessitados da pregação do Evangelho, porque as portas ainda estão abertas. Na minha cabeça, eu ainda vejo aquele soldado fazendo assim, porque a Bíblia diz que ele não pediu, ele estava rogando. O que é rogar? Era suplicar com lágrimas, com choro, com agonia: passa, por favor, pelo amor de Deus, passa, Macedônia, e venha nos ajudar. Já são passados mais de 2000 anos que essa mensagem foi escrita, mas parece que a necessidade ainda é a mesma. Eu ainda vejo na minha cabeça, eu faço ainda aquela imagem daquele soldado suplicando, chorando, pedindo: pelo amor de Deus, venham nos ajudar. E os 11 países Balcãs, composto pela Romênia, Bulgária, Albânia, Macedônia, Grécia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, são os países menos evangelizados da Europa. Menos evangelizados. Estaremos indo mês de junho agora para um período na Sérvia. Já estivemos lá para construir um centro comunitário para crianças ciganas. Pensa num povo difícil. Agora multiplica por 4, são os ciganos. Mas Jesus morreu por eles. Alguém disse: mas você vai logo tratar com os ciganos, povo difícil? Jesus morreu por eles. Então foi isso que aconteceu, irmãos. E finalmente o Espírito Santo falou, eles foram guiados pelo Espírito Santo. Assim como o Senhor dirigiu a primeira viagem missionária, dirigiu na segunda, na terceira e na quarta, dirigiu eles de uma forma espetacular, porque eles foram guiados pelo Espírito Santo. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, que todos nós conhecemos muito bem a história, tinham a chamada, sabiam que tinham que obedecer às chamadas, mas não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, o Senhor usou Moudim dentro de uma casa, na casa deles, na cozinha da casa deles, e disse: para. Foi suficiente. Buscaram e chegaram até aqui, e dali chegaram só 2. Hoje nós somos milhões. 2 de 2. Hoje nós somos milhões, porque eles foram guiados pelo Espírito Santo. Meu primeiro campo missionário foi no Paraguai. Eu queria ir para a Espanha, eu era funcionário concursado do Ministério da Aeronáutica, e eu senti que eu tinha que deixar tudo e ir para o campo. Eu queria ir para a Espanha, não consegui ir para a Espanha, fui para o Paraguai. E a primeira cidade que eu fiquei foi uma cidade chamada Encarnação, que fica bem próximo da fronteira. E uma noite nós saímos para fazer ar livre. Nessa noite estava um vento muito frio, porque ficava próximo do Rio Paraná, e eu não sabia que ficava próximo do rio. Vento muito forte, um frio terrível. Nós chegamos na esquina e nós questionamos uns aos outros: vamos fazer o ar livre aqui? Um disse: não, aqui não, vamos mais para frente. Fomos para outra esquina e logo percebemos que ali também não era o lugar.
Quando chegamos na terceira esquina, o Espírito Santo falou com o meu coração: aqui. Aí começamos a fazer o culto, e na hora de pregar, eu preguei em português, e o irmão me traduziu em Guarani. E acabou o culto, eu preguei João 3,16. Acho que foi a primeira vez que eu preguei João 3,16. Quando eu acabei de pregar, o irmão chegou para mim e disse: mas que mensagem boa, eu gostei da mensagem. Eu disse: eu também gostei, porque eu nunca tinha pregado aquela mensagem, João 3,16. Aí outro irmão disse: olha, muito bem, que mensagem maravilhosa. Eu falei: que maravilha. Eu fiquei até assim preocupado, porque eu nunca tinha pregado aquela mensagem, pregava uma mensagem assim de improviso, né? Aí o missionário disse para mim, que estava lá, disse: vamos na casa do irmão Pedro, porque ele é pescador, e geralmente ele chega essa hora e tem peixe fresco. Vamos lá, se tem peixe fresco na casa dele. Saímos para a casa do irmão Pedro, em direção do rio. Quando eu cheguei lá, na casa do irmão Pedro, os irmãos estavam chegando da pesca, e vieram falar comigo, né? Parabéns, que mensagem boa, viu? Gostei da mensagem. Eu sou que é o pregador brasileiro que estava pregando. Isso sou eu. Aí eu fiquei espantado: mas vocês estavam onde? Falei: não, nós estávamos lá no meio do rio. E quando o senhor pregou, o vento levou a mensagem, todos pararam para ouvir a mensagem de João 3,16. Eu não sabia nem que existia rio ali naquela região, e nem sabia que aquela rua seria exatamente a rua que ia sair no rio. Mas o Espírito Santo sabia, e ele nos conduziu, ele nos orientou para pregar naquela mensagem, e foi João 3,16. E até aonde eu saiba, o ano passado eu estive naquela região novamente, e eu sei que um daqueles irmãos pescadores é um obreiro na casa do Senhor, lá em Encarnação. É assim que o Senhor faz, irmãos. Ele fala ainda hoje, ele quer falar, mas talvez ele queira falar algo incomum, que você não está esperando, que eu não estou esperando, mas ele pode falar algo incomum. Aí é necessário que eu esteja preparado, talvez não, mas que eu esteja aberto para ouvir coisas incomuns, coisas inusitadas, porque ele tem todo o poder em suas mãos, ele faz o que ele quer. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe o pastor Carlos, seu ministério, todo esse ministério abençoado, né? Quero convidar a igreja para se colocar de pés, pela recomendação do pastor Vitor. Quero orar pela igreja, e que a visão missionária desta igreja, do pastor Carlos, possa se ampliar cada vez mais, que esta visão possa crescer cada vez mais, e esta igreja possa ainda mais prosperar na obra missionária. Tem 2 pessoas que aceitaram Jesus através da internet, e que, se você que está nos ouvindo desejar da mesma forma aceitar a Jesus como teu Salvador, mande uma mensagem para que a igreja possa receber esta mensagem, possa tratar com você e possa cuidar de você. Nós queremos orar então neste momento, para que os nossos corações estejam preparados, os nossos corações estejam motivados para ouvir o Senhor falar. Quem sabe o Senhor queira falar algo novo para nós, irmãos. Quem sabe o Senhor queira mudar alguma coisa na nossa vida. Quem sabe o Senhor queira mudar alguma coisa no nosso trajeto. Quem sabe o Senhor queira mudar alguma coisa no nosso ministério. Deixe-me fazer uma pergunta. E se Ele quiser mudar? E se Ele quiser mudar? Ele pode? Se Ele quiser mudar, eu vou aceitar? Eu vou obedecer? E se você obedecer, como disse o pastor aqui, é melhor, porque a visão dele, a proposta dele é sempre superior, sempre será melhor. Em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, te suplicando, ó doce Espírito, como tu falaste no passado,
Tu possa encontrar corações quebrantados, Tu possa ouvir, Tu possa encontrar ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, e que Tu possa falar conosco, ainda que sejam palavras inusitadas, ainda que sejam palavras incomuns, mensagens incomuns, mas que nós possamos entender e obedecer, como Abraão obedeceu, como Paulo, como Barnabé obedeceram, como Daniel Berg e Gunnar Vink obedeceram, como Eurico Bergsten, Senhor, Tu possa criar coisas novas no ministério de Cubatão, na igreja de Cubatão, nos jovens, nas irmãs de Cubatão, possa fazer uma revolução. E o Teu servo, pastor Carlos, Senhor, possa estar debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção. Senhor, cobre o Teu filho, Senhor, com proteção divina contra todos os tipos de enfermidade, e dá a ele saúde e graça para permanecer nesta caminhada que Tu tens traçado para ele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.